19 anos eu venho estudando e tenho paixão pelo transtorno do espectro autista, o qual eu tenho a oportunidade de auxiliar as crianças, pais, professores. Eu sou Suzete Fortunato, eu sou fonoaudióloga, idealizadora do programa Fono Sem Fronteiras. Mas antes de eu contar um pouquinho sobre o meu trabalho que eu desenvolvo hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. Se você também gosta desse assunto e quer conhecer um pouquinho de como eu faço no meu dia a dia, eu te convido a ficar aqui comigo para eu te contar da minha trajetória até chegar aqui. Eu nasci numa cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, chamada Barra do Piraí. Meus pais eram pessoa muito simples, muito humilde. Meu pai era pedreiro e minha mãe era empregada doméstica. Porém, ela não trabalhava todos os dias da semana. Ela trabalhava alguns dias. E como não havia ninguém para ficar com a gente, desde pequena ela levava a gente para o trabalho dela com ela. Tanto eu como a minha irmã. Certa vez, quando a gente estava desenvolvendo o trabalho, porque a gente ia com ela de manhã e de lá nós íamos para a escola. Quando a gente estava fazendo um trabalho, eu me disponibilizava a limpar o banheiro, os banheiros da casa, era minha responsabilidade. Não porque minha mãe solicitava, mas porque de alguma forma eu queria contribuir para ajudar no processo de trabalho dela. E eu era responsável para limpar o banheiro. Minha mãe fazia questão com que a gente pudesse ir alimentado para a escola. Eu não sei se você se lembra, se você chegou a estudar em escola pública, mas na minha época a merenda não era uma coisa muito atrativa. Eles ofereciam mingau de caramelo, mingau de morango, tipo cremogema, e que não era a minha comida favorita. Então a gente sempre almoçava em casa e levava alguma coisa para o lanche. E nesse dia, na casa que a minha mãe trabalhava, ela recebeu algumas visitas em casa, logo todo mundo almoçou, todo mundo se alimentou e esqueceram que minha mãe, minha irmã e eu não tínhamos almoçado ainda. Para a surpresa da minha mãe, quando ela foi arrumar a nossa comida, fazer o nosso prato, não tinha mais alimento. E esse dia foi um dia muito marcante na minha vida. Foi um dia que eu pude tomar uma decisão muito importante aos 7 anos de idade. Embora trabalhar como empregada doméstica seja um trabalho maravilhoso, digno, honroso, o qual eu admiro muito, mas naquele momento eu escolhi que não era esse trabalho que eu queria desenvolver, que não era essa vida que eu queria trilhar. Em casa, minha mãe sempre falava: o saber não ocupa espaço. Eu não pude estudar, mas você e a sua irmã vão estudar, porque para vocês eu vou fazer diferente. A gente foi para a escola. Naquele momento eu tomei uma decisão, eu que sempre fui muito esforçada e sempre muito desejosa de continuar aprendendo e estudando, pude me dedicar cada vez mais, porque eu sabia que a única forma de poder mudar aquela realidade era através do estudo, era através do conhecimento. E aí eu estudava numa escola pública, Escola Estadual Joaquim de Macedo, lá na minha cidade, em Barra do Piraí. E foi uma longa jornada, Quando eu tinha 14 anos, teve uma oportunidade, tipo jovem aprendiz de hoje, que recrutava algumas crianças que eram boas alunas, que não tinham completado ainda 15 anos, para fazer um trabalho diferenciado num banco. E eu tinha todos os requisitos para poder ser uma aluna contemplada com essa proposta. Eu fiz a inscrição, fiz toda a documentação, tinha uma professora que eu gostava muito na época, a dona Cidá, e ela chegou a brigar por mim para saber por que eu não tinha sido contemplada. A resposta veio dizendo que eu não poderia ser contemplada porque eu era negra. E não se admitiam negros para poder trabalhar no banco como prestando esse tipo de serviço. E eu fiquei muito triste, fiquei muito chateada, achei que algo de errado que acontecia comigo e que eu estava sem sorte, enfim. E aí eu ressignifiquei aquela história e
seguir adiante. A gente tropeça nas pedrinhas, mas a gente não pode tropeçar numa pedra grande. E aquilo era grande demais, na verdade eu tinha que aprender a dar a volta por cima. E segui os meus estudos, e aí eu estudava de noite e comecei a trabalhar de dia para garantir as minhas despesas e poder diminuir as despesas do meu pai, da minha mãe, da minha tia comigo. Eu queria eu mesma já começar a pagar as minhas contas. E aí eu comecei a trabalhar no consultório dentário. Coincidentemente, a dentista do consultório, que estava admitindo um auxiliar de consultório dentário, ela tinha tratado dos meus dentes quando eu estava ainda no jardim da infância. Quando ela me viu, ela lembrou que eu era tão pequena e cuidava. Ela tinha feito um videozinho meu por bom comportamento, como é que se comportava na cadeira do dentista. Enfim, eu fui escolhida e fiquei trabalhando nesse consultório durante alguns anos até eu terminar o ensino médio. Lá para o final do ensino médio, essa dentista ela passou mal, fez um acidente vascular encefálico e precisou se afastar do trabalho. Chegando então um outro dentista para assumir o consultório dela na época, que também trabalhava com ortodontia, ou seja, ele colocava aparelho. E aí, nessa época, como ele começou a fazer esse trabalho, eu auxiliava ele, eu comecei a perceber que quando ele colocava o aparelho, algumas crianças ele encaminhava para a fonoaudióloga, que na época, se não me engano, era numa outra cidade, porque na cidade onde eu morava não tinha profissional de fonoaudiologia. E aí, eu achava incrível, poxa, como pode? Porque ele falava, olha, se eu tirar o seu aparelho, a sua língua vai fazer força, e quando eu tirar o aparelho, seu dente vai voltar tudo como era antes. É preciso fazer todo esse aprendizado de língua, de lábio, de bochecha. E aí passava um tempo, né, a criança ia para esse profissional de fonoaudiologia, fazia todo esse processo de reabilitação da musculatura orofacial, e quando retornava, a gente ia vendo a evolução, até que ele podia tirar o aparelho de uma forma segura, que não ia ter lá o retrocesso do dente após o aparelho. E eu fiquei extremamente encantada com aquele trabalho, e aí eu decidi que eu queria ser fonoaudióloga. Fazia aquele trabalho também com as crianças. E já estava no final do ensino médio, comecei a fazer um cursinho preparatório, né? No último ano eu comecei a fazer um cursinho preparatório aos sábados, que eu pagava com o dinheiro que eu recebia do consultório dentário. E foi muito interessante porque eu me esforcei tanto, estudei tanto, porque eu já tinha decidido que eu queria ser fonoaudióloga e passei para uma universidade federal no Rio de Janeiro, né? Aqui na capital. E meu pai não me deixou estudar, porque ele falou que estava muito perigoso, estava muita gente morrendo de bala perdida e que era uma atitude sem juízo ir estudar num lugar tão violento. E eu fiquei arrasada, fiquei muito chateada, fiquei triste demais, porque meu sonho ali estava sendo tolhido, né? Porque eu já tinha decidido e eu não poderia fazer o curso. Aí meu pai abriu uma exceção que se eu conseguisse em algum outro lugar que não fosse no Rio de Janeiro, que eu poderia fazer. Naquela época a gente não tinha acesso à internet como a gente tem hoje, né? Hoje a internet é um recurso muito fácil, a gente faz pesquisas rápidas, mas naquela época, há alguns anos atrás, o que eu tinha era folha dirigida. E aí eu corri para a banca de jornal, comprei uma folha dirigida e comecei a pesquisar onde tinha faculdade de fonoaudiologia. E aí eu descobri que em Niterói, em Pendotiba, tinha uma faculdade que era referência na época de reabilitação, que é a Escola Superior de Ensino Helena Antipoff, que era afiliada à Pestalozzi, e eu corri para poder me inscrever para fazer o vestibular. Fazendo o vestibular, eu passei. E eu fiquei muito feliz, eu fiquei contente, todo mundo comemorou junto comigo, né? E aí, gentilmente, meus tios que moram em São Gonçalo me acolheram na casa deles com os meus primos. Aí eu não ia mais morar em República e meu pai então ficou satisfeito e falou, tudo bem, então você vai cursar. Nesse meio tempo, a dentista que eu trabalhava no consultório, que soube que eu tinha passado e que ia morar em Niterói, fez contato com uma amiga dela,
que trabalhava, que tinha um consultório em Niterói, e ela perguntou se ela não estava precisando de uma auxiliar de consultório dentário, porque ela sabia que eu ia mudar a dinâmica, ia ter mais despesa, num lugar diferente. Eu precisava ter um dinheiro para conseguir me manter. Comecei a trabalhar nesse consultório, que era de odontopediatria e de ortodontia. E aí eu comecei o processo da faculdade, tudo muito novo, né, diferente, uma menina, na época eu tinha acho que 18 anos, 18, 19 anos, mais ou menos. E eu vim para uma cidade grande para estudar, desbravar o mundo, né, conhecer como é que ia fazer todo aquele processo. E foi muito tenso, fiquei com muito medo, mas eu me lancei, porque eu tinha um objetivo, eu tinha um sonho. No primeiro dia da faculdade eu não conhecia ninguém, aquele movimento, né, muitos jovens reunidos, a turma era muito grande. E a gente sempre se aproxima de um ou outro que vai ali tendo um pouco mais de afinidade. A faculdade tinha muitas pessoas, eu fiz amizade com algumas, e na hora de ir embora, a maioria das pessoas iam de carro e eu, naquela época, tinha que ir de ônibus. A faculdade começava, se não me engano, era 6h30 e as aulas terminavam 10h10 ou 10h20. Alguma coisa assim. Esse dia passava de 10 horas da noite, alguma coisa, e veio um carro preto e parou as meninas da frente e roubou todos os pertences das meninas que estavam à frente. Eu e um grupo que estava vindo mais atrás conseguimos voltar correndo para dentro da faculdade e nada aconteceu conosco. Mas foi assim um momento tenso, de muita preocupação, extremamente assustador para a minha realidade naquele momento, que eu vinha de uma cidade que nem tinha sinal de trânsito, que bastava colocar o pé para atravessar na beirada da calçada que os carros paravam, me deparar com aquela realidade que eu via somente na televisão. Foi um medo enorme e uma vontade de desistir que simplesmente pairou sobre mim, porque eu fiquei, e agora? O que eu vou fazer? E eu me preenchi de coragem, porque todo aquele grupo que foi assaltado, né, que fazia faculdade, que estava ali no início da faculdade, comigo desistiu. Então foram mais de 4 pessoas que desistiram naquele momento, que foram fazer outra coisa, que foram buscar um lugar mais próximo, porque a faculdade não era no centro de Niterói, era num bairro afastado. Eu tive que fazer uma escolha. Ou eu continuo, ou eu volto para a Barra do Piraí e vou fazer outra coisa. Mas aí eu me lembrei do sonho que eu tinha, que eu já tinha determinado, que era isso que eu queria e que não podia desistir. Quando eu estava no final do primeiro período, minha mãe me liga, né? Na verdade, eu liguei para minha mãe, porque eu não tinha celular, a gente se comunicava por orelhão. Na minha casa, a minha mãe e a minha tia acabaram comprando, né, um aparelho de telefone para a gente poder se falar, porque naquela época eu comprava aquele aparelho de telefone convencional, que hoje a gente quase não vê mais, e eu ligava. Nesse dia eu liguei, tinha comprado algumas fichas, cartão, sei lá, não me lembro, cartão telefônico, e liguei para falar com ela, e ela me disse que meu pai tinha passado mal, em que ele tinha ido para o hospital e que não estava se sentindo muito bem. E nesse dia que meu pai foi para o hospital, eu achei que ia ser uma coisa simples, que nada tão grave pudesse acontecer. Mas meu pai fez uma cirurgia no intestino, ele foi para o hospital, não voltou mais. E aí naquele momento eu pensei, meu Deus do céu, e agora? Eu volto, eu largo a faculdade, qual vai ser o meu caminho daqui para frente? Como é que eu vou fazer? Minha mãe, minha tia e minha irmã vão ficar sozinhas lá em Barra do Piraí e vou voltar. E aí a minha mãe, não, você não vai voltar porque você tem um sonho, você fez de tudo para conseguir, você não pode. E aí ela me encorajou e eu me enchi de coragem novamente e segui o curso de dar conta. Já próximo ao final da faculdade, foi muito interessante porque o dentista que eu trabalhava, né, com eles, começaram a perceber o quanto eu era dedicada, o quanto eu era estudiosa
e começaram a me indicar os pacientes que eles atendiam, né, dentro da ortodontia para fazer o processo de reabilitação, para trabalhar justamente com a adequação de lábio, língua, bochecha, para poder fazer retirada de aparelho. E ali eu vi o quanto valeu a pena, embora fosse uma jornada tão cheia de altos e baixos, mas o quanto tinha valido a pena começar aquele momento e estar ali diante daquela situação, ajudando pessoas dentro de um start que me veio o estalo para poder ser fonoaudióloga. Ou seja, eu estava ali fazendo exatamente aquilo que eu tinha buscado a fazer lá atrás, quando eu pensei em ser fonoaudióloga. E foi muito legal, eu concluí a faculdade com muita dificuldade, porque eu tinha às vezes eu saía de casa 4 horas da manhã de São Gonçalo, para ir para o centro do Rio fazer estágio, né? Na época eu fazia estágio na Marinha, e aí eu chegava na Marinha 7 horas da manhã, saía de lá meio-dia, tinha que estar 1 hora no consultório, trabalhava no consultório até 5h30 da tarde, 5 horas, 5h30, saía de lá, tinha que estar 6h30 na faculdade. Muitas das vezes eu dormia dentro da sala de aula. E aí as minhas colegas, minhas amigas me catucavam, Suzete, professor, tô olhando para você, acorda, vai lá, lava o rosto, toma uma bala. E aí eu acordava e voltava para minha realidade, voltava para exercer aquele desejo que eu tinha de continuar e persistir. E muito interessante que esses pacientes que eu atendia, né, depois que eu terminei a faculdade, eu não saí imediatamente do consultório, eu continuei trabalhando lá. E esse público que eu atendia começou a perceber que as crianças apresentavam alguma outra questão ligada à aprendizagem, ligada à questão da escrita, que também era um campo de atuação da fonoaudiologia. E aí, para implementar o que eu fazia, eu busquei a psicopedagogia, que foi uma ferramenta importante para eu conseguir desenvolver o trabalho e poder fazer mais e melhor para aquelas pessoas que eu atendia. Nesse momento, a minha irmã também entrou para a faculdade, e aí com esse dinheiro que eu fazia extra do consultório, eu conseguia de alguma forma também ajudar na despesa dela. E foi muito interessante porque quando eu comecei a trabalhar com essa questão da linguagem, eu também me apaixonei. Porque eu via que a fonoaudiologia era muito mais que lábio, língua, bochecha, né? Não era só isso, tinha um mundo amplo. E num desses meus atendimentos, eu me deparei com crianças que a mãe falava, ele é autista. E aquilo não fazia muito sentido, porque não sei se hoje é assim, mas na minha época não tinha essa disciplina. A gente estudava de uma forma muito superficial, não entrava a fundo. O transtorno do espectro autista. Nem era muito falado há alguns anos atrás. Muitas pessoas foram diagnosticadas tardiamente porque não era um assunto tão estudado e tão discutido. E aí eu seguia, né, nesse processo de construção, de entender, fui compreender que era um comprometimento de neurodesenvolvimento, que trazia um comprometimento de linguagem, comportamento e habilidade social. E aí, embora exista uma complexidade, eu comecei a perceber, dentro dos cursos que eu fui fazendo ao longo da minha jornada, que a gente poderia trabalhar de uma forma eficaz, sim, ajudando essas crianças a superarem. Não tem cura, né, uma vez que não é uma doença, porém, eles podem sim ter um processo evolutivo com um processo de reabilitação muito mais eficaz. E aí eu fui buscando, ao longo da minha jornada, várias terapias que pudessem subsidiar aquilo que eu estava fazendo, de acolhimento, de orientação, para pais, para professores, e fui traçando a minha jornada. E até hoje eu sigo estudando sobre o transtorno do espectro autista, que me gera um grande encantamento. É um assunto muito vasto, a gente tem muita coisa para conversar, e se você gosta desse assunto, se você também se interessa pelo transtorno do espectro autista, fica comigo que a gente vai trocar bastante informações.